Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Thales Gomes, que é um empresário brasileiro de várias iniciativas, aí tem várias empresas, um cara de muito sucesso, inclusive a G4 Educação, que é o principal, é a empresa atual dele, né? E o cara foi num podcast e ele falou uma coisa que, bom, a verdade é que muita gente faz isso, tá? Muita gente tem essa ideia mesmo de não contratar esquerdista. Mas a questão é que geralmente você não fala isso abertamente, você faz e não fala, né? Isso é uma das muitas práticas que acontecem no dia a dia das empresas por aí. E do ponto de vista da ética libertária não tem nada de errado, né? A pessoa, o trabalho é uma relação de múltipla ajuda, né? O patrão precisa tanto do empregado quanto o empregado precisa do patrão. Então é uma relação benéfica para os dois lados. Evidentemente, qualquer um dos lados que não quiser trabalhar para o outro lado tem o direito de não trabalhar, de não fechar o contrato. Então eu não vejo isso como discriminação de forma alguma. Eu acho que é direito das pessoas não quererem trabalhar. Até porque, como eu já falei, você proibir isso por lei acaba gerando um efeito perverso que piora a situação do funcionário. Vamos entender esse caso aqui, porque tem essas coisas todas. Primeiro, o que aconteceu aqui com o Thales Gomes, e depois a crítica que ele está sofrendo, e depois como é que você deve fazer isso da forma correta, né? Essa notícia foi sugerida por Ancapso Classic, melhor canal do YouTube, Servidor Público Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Thales Gomes, como eu falei, é esse rapaz aqui, ele é um empresário brasileiro, tem várias coisas aqui, ele tem aqui ele é o fundador da Easy Taxi, da Singu e da G4 Educação, ele é um dos 30 menores, abaixo de 30 anos da Forbes, a lista dos 30 empresários de sucesso abaixo dos 30 anos, então um rapaz jovem que já fez um monte de coisa bacana aí, né, criou um monte de emprego para um monte de gente, ajuda a sociedade, é aquilo que eu falo para vocês. Todo empresário que coloca os seus serviços à disposição da sociedade ajuda a sociedade. Por quê? Porque ele está atendendo uma necessidade daquela sociedade. E está fazendo isso com o próprio risco. Se der errado, é o dele que está na reta ali, né? Diferente do governo que fica botando o dos outros na reta, né? Enfim, o cara é um cara bacana e coisa e tal. E aí ele foi num podcast, e esse trecho aqui do podcast viralizou, né? Aqui, ó, tá 6,3 milhões de visualizações. Aqui, ó, vamos ouvir aqui o que ele fala, né? É lógico que isso aqui é o pessoal criticando, falando que a entrevista toda é muito pior e não sei o que lá. Onde está a justiça do trabalho para punir esse cara? E a gente vai explicar porque que esse tipo de coisa é um absurdo no final das contas. A justiça do trabalho, ao tentar evitar esse tipo de coisa, piora a situação. Mas vamos ouvir primeiro aqui o Thales Gomes. Cara, eu não contrato esquerdista, velho. Essa é a base da nossa cultura. Porque o ponto é o seguinte, esquerdista é mimizento, não trabalha duro, fica com esses negócios de, parece que, porra, todo mundo deve alguma coisa pra ele. E a turma que trabalha no G4, a turma trabalha pra caralho, velho. A gente tava ontem até 1h da manhã trabalhando, hoje 8 horas da manhã, o escritório tava cheio, só sair daqui quando eu voltar lá 10 horas da noite, o escritório tá cheio de novo. Eu vou lá domingo, tem uma galera, tipo, meu irmão, não tem esse negócio de home office. O cara tá reclamando, cadê a justiça do trabalho? Pô, o pessoal trabalha pra... Não pode trabalhar, não pode. E é isso que eu acho um absurdo nessa história, né? O pessoal, o governo querendo evitar que as pessoas trabalhem. Em última análise é isso. As pessoas aceitam trabalhar de livre e espontânea vontade, se não aceitassem, pediriam demissão, né? Quem não aceita pede demissão. E, no final das contas, quem está lá é porque está satisfeito, por um motivo ou por outro. Faz parte de uma equipe vencedora, está ganhando bem, enfim, o que ele vai ganhar com isso daí é uma decisão pessoal de cada pessoa. Mas se a pessoa aceita, por que a Justiça do Trabalho tem que intervir nisso daí, né? Então, isso é só mais um dos casos que eu falo que é a burrice esquerdista brasileira, realmente, achar que governo vai resolver o problema. Não que não pode deixar o pessoal trabalhar muito, coisa e tal, não foi ninguém que trabalha lá que reclamou. Foram as pessoas que ficaram horrorizadas. Não pode trabalhar muito assim, tem que ser proibido isso, não sei o que lá. Estão reclamando do cara. E lógico do fato dele dizer que não contrata esquerdista, né? E, de novo, ele dizer que não contrata esquerdista, eu vou falar um negócio. Ele comprou uma briga com o Ministério Público do Trabalho, tá? Ele certamente vai sofrer. A ação já tem aqui, o Ministério Público do Trabalho já está investigando esse caso, por ele dizer que não contrata esquerdista, porque isso é discriminação e não sei o que lá. Mas eu já expliquei para vocês que, na verdade, isso é uma besteira. Por quê? Porque, no final das contas, a relação de emprego é uma relação que tem que ser boa para os dois lados. Não é só o empregado que tem que lucrar numa relação de emprego. O patrão também, os dois lados têm que lucrar. Relação voluntária sempre acontece quando os dois lados veem a coisa como vantajosa, né?
Então essa ideia de que o emprego é uma caridade, ou que a pessoa tem direito a emprego, isso é falso. Não, você tem que prover valor para alguém a ponto da pessoa querer te contratar, né? E se você está num lugar que você acha que trabalha demais, que ganha pouco, que a situação está ruim, você sempre pode optar por pedir demissão e trabalhar em outro lugar, não tem nada que impeça, né? Ou se não tem emprego em outro lugar, você abre a sua própria empresa. Abrir empresa não é uma coisa tão complicada assim, você vai lá, bota o teu nome, vende seus bens todos, pega dinheiro emprestado no banco e abre a sua empresa. E se você tem uma ideia vencedora, você vai ganhar, né? Você vai conseguir fazer uma empresa de sucesso. É assim que surgem os empresários todos, né? Botando deles na reta e investindo dinheiro e tendo um sucesso no final das contas. Alguns, como eu, quebram, né? Eu sou empresário quebrado, né? Mas faz parte, é isso daí, a gente joga o jogo, né? Nem todo mundo ganha o jogo. E tá certo, é assim que funciona a coisa mesmo. Agora, o que ele falou aqui? Ele disse que não contrata esquerdista. Aí o pessoal vem com essa de que não pode falar, que é preconceito e não sei o que lá, e certamente o Ministério Público do Trabalho vai processar o cara, vai dar um jeito de aplicar alguma multa nele. Mas por quê? Qual que é a questão aqui? A verdade é que muitas empresas, de fato, não contratam esquerdistas. Quando vê que o cara é muito, né, com aquela ideia, muito sindicalizado, muito, não, que eu tenho meus direitos e não sei o que lá. Meu amigo, o empresário quer te contratar para você resolver o problema dele. Ninguém quer te contratar para resolver o seu problema. O seu problema é seu, você se vira aí. Você tem que resolver o problema da outra pessoa para você ser contratado. É assim que funciona, né? O patrão contrata o empregado justamente na ideia de que ele vai fornecer com o trabalho dele alguma coisa que vai ajudar a empresa como um todo. Se não vai ajudar, não contrata. E essa coisa de ser proibido você discriminar na hora de contratar, eu sou radicalmente contra isso. Porque o que acontece na prática? Por exemplo, você vê o pessoal que fala que não pode dizer que contrata a pessoa só bonita, né? Às vezes a empresa quer contratar uma pessoa para recepção, quer contratar uma moça bonita, só que não pode botar isso no anúncio. Se disser que quer contratar uma moça bonita, com loira, de olhos azuis e coisa e tal, o Ministério Público do Trabalho vai encrencar, né? Só que, na prática, a pessoa quer contratar isso. O que ela faz? Ela acaba tendo que botar um anúncio dizendo que quer contratar recepcionista, sem especificar detalhes, e aí quando a pessoa aparece para entrevista, porque também não pode exigir foto no currículo, o Ministério Público do Trabalho também já falou que não pode exigir foto no currículo, então o currículo tem que ir sem foto, a pessoa vai na entrevista, e quando chega na entrevista, a pessoa fala, não, a vaga já foi preenchida, estamos avaliando outros candidatos, qualquer coisa a gente te avisa, e a pessoa nunca vai ser avisada. Por quê? Porque eles querem contratar uma pessoa bonita para recepção. Então não adianta, você vai... O que a lei acabou fazendo? O que o Ministério Público do Trabalho acabou fazendo? Um monte de gente que não é o perfil que a pessoa quer contratar, vai ter o trabalho de escrever currículo, de mandar currículo, de ir lá na entrevista e coisa e tal, e no final das contas não vai ser contratada mesmo, porque não é isso que a pessoa quer. A mesma coisa com os esquerdistas aqui. É muito melhor se você pudesse botar no anúncio dizendo, olha só, se você votou no PT e publicamente apoia o PT, eu não contrato você mais. Você poderia botar isso. Porque o que vai acontecer na prática? A pessoa que entusiasta do Lula, entusiasta de movimento estudantil, a pessoa esquerdista, eles não podem falar isso no anúncio de emprego, né? Então ele vai fazer lá, vai mandar o currículo, vai enviar o currículo para o cara. Aí quando chegar na entrevista que vai ter umas perguntas e certamente o pessoal do RH, isso já é padrão em todas as empresas hoje em dia, o pessoal do RH vai checar a sua rede social, tá? Se você acha que os RH das empresas não checam a rede social das pessoas, você está enganado. É lógico que fazem isso, né? Tem um monte de informação ali para você saber o que é a pessoa. E aí se tem uma pessoa que reclama muito do patrão anterior, que reclama muito de esquerdismo e coisa e tal, né? E identidade de gênero e coisa e tal. A gente falou sobre isso outro dia, né? Teve até uma moça lá nos Estados Unidos que falou, eu consigo entender por que o pessoal que se diz não binário, que coloca pronome no currículo, acaba não sendo empregado, né? A moça falou lá, não, realmente, para pensar. O fato de você botar os seus pronomes no currículo, né? Pronome é dizer como você quer ser chamado, por ele, ela, enfim, pronome neutro, zir, zer, tem um monte de pronome que o pessoal inventou aí. Felizmente essa mania maluca não chegou aqui no Brasil ainda, mas vai chegar porque essa coisa de identidade de gênero está chegando no mundo todo, né? E aí o que acontece? O pessoal todo orgulhoso, né? O pessoal esquerdista bota lá os pronomes no currículo e coisa e tal, né? E aí o que o empregador fala? Quando vê aquilo ali, ele fala, ih, caramba, é esquerdista, não vou contratar esse cara. Por quê? Porque esse cara vai dar dor de cabeça. Ele vai reclamar se não reclamar da empresa, vai reclamar de colegas de trabalho, vai reclamar de preconceito, vai dar dor de cabeça. De novo, o patrão quer te contratar para você resolver o problema dele. Ele não quer resolver o seu problema. Quem que resolve o seu problema é você mesmo. Ou então você contrata alguém para resolver o seu problema. O emprego
emprego é uma relação em que você tá lá para resolver o problema da outra pessoa, para fazer o trabalho que tem lá, dando o mínimo de dor de cabeça possível. Então, no momento que você começa a querer, não, porque eu quero ser bem tratado, não pode isso, não pode me chamar, embora eu tenha nascido biologicamente homem e me identifique com mulher, agora se me chamar de ele, eu vou criar caso, vou arrumar confusão e coisa e tal. Ninguém quer isso, ninguém quer fazer parte dessa confusão. Esse problema é um problema seu, você tem que resolver esse problema aí, dar o seu jeito com esse problema. O emprego, a relação de emprego é uma relação que você tem que ser bom para os dois lados, né? Então, de novo, esse pessoal tá reclamando pra caramba, dizendo, não, porque como é que pode dizer que trabalha pra caramba? É um absurdo. Eu também, a minha vida inteira, eu trabalhei pra caramba. Eu tô aqui, tô passeando em Nova York nesse momento, tô de férias, e tô trabalhando aqui, e não vou para, e tô fazendo os vídeos todos que eu faço todo dia, igual eu faço lá em casa, e na parte da tarde eu vou aproveitar para fazer minhas coisas aqui em Nova York, passear e coisa e tal. E assim eu fiz a minha vida inteira, eu nunca tirei férias mesmo de 30 dias na minha vida, de ficar parado sem fazer nada. Aliás, eu não sei o que eu faria nessa situação, ficar parado é chato pra caramba. Mas enfim, né, cada pessoa é uma pessoa. Eu não estou dizendo que eu sou certo, você e a outra pessoa é errado. Não, cada um decide a sua vida. A questão é, por que você tem que proibir as pessoas de trabalhar? Por que tem que ter lei proibindo o empregado de trabalhar tantas horas? Se a pessoa não está reclamando, né? Aí o pessoal levantou aqui que tem reclamações em Glassdoor, né, que é um site que coloca feedback de ex-funcionários sobre empresas. E o pessoal reclamando aqui, coisa e tal, e falando que foi embora, e pediu demissão. E pronto, tá certo, é isso daí. Pô, ué, não gosta de trabalho, que é muita exigência, muita cobrança e coisa e tal, e trabalha pra caramba e coisa e tal, e foi embora. E é isso daí, é isso que tem que ser feito mesmo. Se você é esquerdista, você não quer trabalhar desse jeito, né? Então qual o problema? Deixa o cara contratar só as pessoas que querem trabalhar desse jeito, ué. Não tem problema nenhum, as pessoas aceitam. Né? Ou seja, o problema não é o que você decide sobre a sua vida. Você decidir sobre a sua vida está correto. Você pode aceitar um emprego que demanda muito ou pode não aceitar. Né? Eu concordo, tem outras pressões, tem outras coisas na vida que você pode preferir fazer e coisa e tal. Agora, no final das contas, o errado é você achar que as outras pessoas não podem tomar as decisões sobre a vida dela. Então, você não quer trabalhar muito? Beleza, não pega um emprego desse. Você quer continuar sendo esquerdista? Beleza, vai trabalhar com outra coisa, sei lá, artes plásticas, alguma coisa assim. O que você não pode é você querer que as outras pessoas façam o mesmo que você. E é exatamente isso que faz a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho basicamente impede que as pessoas negociem livremente a forma como elas querem trabalhar com o seu patrão, que poderia ser muito bom, né? Poderia ser uma coisa desejável, né? Tá aqui o pessoal reclamando, xingando. Teve gente falando que aqui, ó, o cara do Thales falou que trabalha, não sei o que lá, um ex-funcionário, ganha pouquinho e é ruim e coisa e tal, e saiu, e vai sair da empresa. E beleza, é isso aí, sai, ué. O ideal é isso mesmo. Não tá satisfeito? Saia. Essa é a ideia no final das contas. Agora, aqui no Brasil vai dar dor de cabeça por conta do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, como toda a Justiça do Trabalho, é um órgão inútil que piora a situação dos trabalhadores. Eles acham que estão ajudando os trabalhadores, mas na verdade estão piorando a situação dos trabalhadores, como a gente explicou. Cada medida dessa do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho como um todo, piora a situação dos trabalhadores porque tira deles a capacidade deles decidirem o que é certo e o que é errado. Se não gosta da empresa, não trabalha lá, cara, não tem nada de errado, não tem nada demais, é só você não trabalhar naquela empresa. Mas aí a Justiça do Trabalho vai lá, vai multar e coisa e tal, aí as empresas começam a não dar a dica. E aí, ou seja, a pessoa vai mandar currículo, vai fazer um monte de coisa, vai chegar lá e não vai ser contratada do mesmo jeito, vai perder tempo à toa. O Ministério do Trabalho só piora a situação do trabalhador no Brasil no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.